Oi, eu me chamo Aila. Hoje vamos dar continuidade em uma das 5 linguagens do amor, toque físico. Mateus, toque físico é uma das 5 linguagens do amor, como a gente já sabe que é. Você poderia dar uma resumida, mas aprofundando um pouco sobre toque físico? Sim, ainda eu vou recapitular a linguagem do amor, o toque físico. O toque físico, realmente, ele não é um toque qualquer. Não é simplesmente tocar de qualquer jeito. Não é simplesmente topar em alguém por topar. É um toque mais profundo. Porque a gente está falando aqui, aí, ó, é de uma linguagem primária do amor, né? Uma linguagem do amor, né? Uma das 5 linguagens. Então, Aila, pode ter certeza que esse toque físico, ele é um toque diferente do toque comum. Ele é um toque muito mais sensível. Ele é um toque que depende de uma sensibilidade maior, de um feedback do seu companheiro, né? Quando você estiver fazendo esse toque. Ou seja, você no seu casamento, quando você for realizar esse toque, além, né, pode ser utilizado em várias situações, desde em casa, fora de casa, na frente de familiares, de estranhos, onde for. Não importa, inclusive o local não é limitador. A questão é a maneira como você toca, né? Se ele é bem-vindo, esse toque físico já está sendo um toque que está sendo bem-vindo pelo seu companheiro. Se ele realmente, após ser tocado, né? Ele diz o quanto se sente bem, né? E sempre, às vezes, está pedindo esse toque físico, né? Então, realmente, brevemente, é isso, mais ou menos, o toque físico em si, a linguagem do amor, toque físico. No caso, o toque físico não é algo tão difícil de se fazer, né? É simplesmente um toque mais amoroso, mais carinhoso. O importante é você saber como tocar e o momento de tocar, né? Sim, Você ter a opinião do outro. Que pode ser que você seja linguagem de amor, mas se eu chegar tocando e empurrando você, não vai ser sim, um agradável. Não, toque não vai ser agradável. agradável. Que, como você está comentando, eu costumo dizer que ele nem é difícil e nem também é fácil. O que eu costumo dizer é que ele é simples, né? Inclusive, todas as 5 linguagens, né, do amor que eu explico, elas são simples, certo? Agora, não tendencia a não ser fácil nem também difícil. Vai depender de cada um. Dependendo da pessoa, vai ser fácil, até fácil. Dependendo da pessoa, vai ser muito difícil. Dependendo da linguagem, né? Nesse caso, o toque físico Sim. também. Então, mas é como eu cito, é simples, ou seja, é um primeiro passo que você dá, que você vai, inclusive, aprendendo cada vez mais. E você vai vendo que é uma coisa realmente que você vai aprender rapidamente. É uma coisa que vai acabar se tornando um hábito seu. Então, como eu digo, simples, então faça. Só é, só é acertar o momento e a maneira. E Sim, sempre esperar o feedback do outro. sempre. Porém, toque físico, como a gente já ouviu falar, que é simples, porém ele tem assuntos muito polêmicos dentro dele. Ele não é só uma das 5 linguagens do amor, um toque, como a gente viu, é um toque mais carinhoso. E tem uma questão muito interessante que o quanto a linguagem do amor, toque físico, pode ser prejudicial para no casamento se for feito por uma terceira pessoa. Sim, Que no caso se enquadra em uma infidelidade, né? sim, já encaminhando para isso. É um assunto muito polêmico aí, que a gente vai adentrar aqui, porque Bastante. realmente a gente aprofundando, né, a linguagem toque físico, né, ela sendo uma das 5 linguagens do amor, mostra o quão ela é profunda, né, para o seu companheiro e para você próprio, principalmente se você tem ela como principal linguagem do amor, né? Então, Aila, aprofundando nesse assunto, você mesmo comenta que se for feita por um terceiro, né, da relação, né, um terceiro fora do casamento, imagine o quão isso poderia dar algum problema, né, se for realmente feito de uma maneira ou uma terceira pessoa, né, fizer com um dos dois companheiros, né, esse toque físico, sendo que a outra pessoa não está de acordo, né, o seu companheiro não está de acordo, né? Que inclusive já começa a tendenciar para essa questão de fidelidade, porque se esse toque físico, né, que seja o companheiro, né, o homem ou a mulher, a companheira, receba de uma terceira pessoa, né, inclusive independe do sexo, como eu falo, tanto serve para o homem, para a mulher,
né? Ou seja, o que eu estou tratando aqui, o que eu estou aprofundando é a questão de ser feito de alguém de fora do casamento, né? E principalmente que às vezes não é nem familiar, né? Não é nem um irmão, um parente, né? Não é nem mãe, nem pai. Ou seja, imagine sendo alguém às vezes desconhecido, ou às vezes se é conhecido é só amigo, ou não tem tanta intimidade com o casal, assim, com os dois, né? Os dois companheiros, às vezes conhece só um dos dois. Ou seja, imagine, eu estou só iniciando a pontinha, né, dessa questão, que pode ser às vezes até com alguém que os dois conheçam, por exemplo, mas pode ser inclusive, né, a gente aprofundando nos casos que acaba se tornando um caso de infidelidade, que já seria o outro extremo, né, dessa questão, que aí às vezes nenhum dos companheiros está sabendo, né, nesse caso seria a famosa traição, infidelidade. Imagina esse toque físico, né, que vai vir a ser feito por um terceiro, né, ou seja, alguém de fora do casamento e que nem seja nem conhecido, né, dos dois, seja às vezes só de um, né, ou então nem parente, né, deles dois. Imagine o problema que pode vir a ter nessa relação, nesse casamento, que inclusive depois é o alvo, inclusive, de muitas brigas e desentendimentos de casais, né? Se você parar para aprofundar realmente e refletir sobre essa questão, quando ela é feita de alguém de fora. Agora, imagine quando um dos companheiros, nesse caso, o que recebeu o toque, o que não recebeu, no caso, o que tem como linguagem do amor, vou deixar mais claro, tem como linguagem do amor o toque físico, certo? E ficar sabendo que seu companheiro, né, que teve esse toque físico, né? Ou seja, ele fez o toque físico, na verdade, com outra pessoa, uma terceira pessoa. A famosa, traduzindo entre linhas, é a traição. Ou seja, se, por exemplo, a mulher tem como linguagem do amor o toque físico e realmente, ela sempre vai estar esperando bastante toque físico, vai estar esperando e sabe que isso é uma parte muito importante da relação, né, do casal, ter esse toque físico. Imagine se ele deixa de ter esse toque físico com o seu companheiro, nesse caso, deixa de ter esse toque físico com ela, que tem como principal linguagem, né, o toque físico, e vem a ter com uma terceira pessoa, uma pessoa fora do casamento, né? Às vezes não precisa nem chegar um ato sexual em si, mas só de estar próximo, ou se abraçando, ou alguma coisa que a companheira sabe que para ela é muito importante, de que realmente ali sim é a maneira de ela se sentir amada. Então, ela vai começar a ter o pensamento, raciocinar, imaginar de que realmente você, seu companheiro, está passando o amor que deveria passar para ela, né, para essa terceira pessoa. E eu nem preciso aqui tocar no assunto, eu vou até parar por aqui na questão de que se for ao ato em si, um ato sexual em si, tem a questão de, né, um toque bem mais profundo, que é o famoso toque amoroso explícito, né? Nesse caso, aí que eu acho que praticamente a maioria dos casais já realmente é unânime em dizer que alguns até dizem que não suportaria, vamos supor. Agora, os casos em que, nesse caso, a companheira às vezes não suportaria, inclusive chegaria ao ponto de pensar em entrar em divórcio, em separar, são aqueles em que a companheira, nesse caso eu estou dando um exemplo da mulher, podia ser do homem, chegou a ter, no caso, tem como linguagem principal o toque físico e seu companheiro fez com um terceiro. São esses casos aí que acaba dando o famoso problema de divórcio, que chega ao ponto de ter o divórcio, porque é muito importante, é muito forte. Imagina, a linguagem do amor, o toque físico, já é muito forte no geral, como um todo, né? Imagina se a pessoa tem como principal linguagem, né, dentre as 5 que eu explico, a linguagem do amor, toque físico. Então, esse é um assunto bem polêmico, né? Há quem diga, pode dizer que, no caso, se não for tão importante, vamos supor que não seja a principal. Às vezes até pode citar que, dependendo da situação, perdoaria, alguma coisa do tipo. Mas para você ver como é tão polêmico esse assunto. A gente aqui realmente entra nesses assuntos que são mais espinhosos aqui. A gente está, né, clareando aqui. Você acha que depois de... Para uma pessoa que tem como linguagem do amor, toque físico, se acontecer isso, como você mesmo disse, a traição, será que ela conseguiria perdoar usando
as outras 5 linguagens do amor, construindo um amor romântico, será que eles conseguiriam votar o casamento? Então, Aida, essa é uma pergunta que eu precisaria que o casal realmente viesse tirar essa dúvida comigo próprio. Por quê? Eu digo assim, porque é uma questão tão profunda que só cada casal, né, que tiver com essa dúvida é que vai saber o quão isso é importante na vida deles. Ou seja, vai depender de vários fatores. Um deles foi o que eu citei, que é se essa linguagem do amor seria a principal desse companheiro que sofreu a traição. Se for a principal, eu acredito nesse ponto que seria muito difícil mesmo. Quase chega beirando a zero a possibilidade de perdoar. Mas, como eu disse, é importante que, nesse caso, que chegou ao ponto disso, cada casal é que realmente parasse para refletir, ou seja, inclusive eu conversaria bastante para entender se o quão isso é possível, né? Porque, por mais que eu ensine aqui as 5 linguagens, e nesse caso aqui toque físico, eu mesmo estou aqui para tentar que existem algumas coisas que as pessoas não estão, né, aptas a querer realmente deixar passar, ou seja, sim, são como se fosse o limite da barreira dos valores dela, por exemplo. Seria um outro assunto para a gente abordar em um outro vídeo, né? A questão dos valores de cada pessoa. É uma coisa tão profunda que eu acho que, por si só, aqui nas 5 linguagens do amor, não caberia. Teria que extrapolar o assunto aqui para algo mais profundo ainda. Sim. E qual é a sua opinião? Qual é a importância da linguagem do amor, toque físico, no momento em que, tipo, um pai de uma pessoa que tem como linguagem do amor toque físico veio a falecer. Qual é a importância desse toque nesses momentos? Então, Aida, você quer citar, eu estou entendendo o contexto que você quer dizer. No caso em que um dos companheiros, né, no caso, aqui tem a linguagem principal do amor, toque físico. Está passando por um momento de dor, algum problema emocional. Está passando com alguns problemas emocionais, inclusive, na vida. Imagine essa situação, imagine o contexto em que ela fica sabendo de uma notícia assim, né, trágica, alguma notícia ruim, né, bastante ruim, que mexe com ela emocionalmente. Aí, quem tiver como linguagem do amor, toque físico, se realmente seu companheiro tem, às vezes palavra nenhuma vai consolar ela, eu posso dizer assim, né? Porque realmente é aí que você entende aquelas pessoas em que choram e você pode dizer o que for e ela parece que não resolve, parece que realmente ela entrou em desespero profundo. Então, Ayla, se essa pessoa que está nesse contexto emocional muito pesado, né? Nessa situação muito difícil, se nesse momento o seu companheiro utilizar o toque físico, realmente vai ser a melhor solução, a melhor coisa que seu companheiro poderia fazer, né? Porque, inclusive, nesse momento ela vai se sentir muito mais amada, muito mais acolhida, muito mais do que qualquer palavra que você fale, né? Muito mais. Tipo, de qualquer coisa que você faça, o toque físico vai ser imprescindível. Claro, essa é uma situação ainda que eu acho que não precisa a pessoa ser como linguagem do amor principal o toque físico para que você faça esse tipo de toque, ou seja, realmente traga um pouco de carinho para a pessoa, de aconchego, mas de conforto ainda, né? Então, só que o que eu aprofundo aqui é a questão do toque físico como principal linguagem. Quando você sabe que seu companheiro tem como principal linguagem, isso acaba se tornando quase que imprescindível, quase que necessário. É como se fosse ela precisar beber água, né? Que todo mundo precisa beber água, né? Durante o dia. Vai precisar como se fosse um copo d'água durante um dia quente de verão. Imagine, né? Um dia que está bem calor, bem quente. Imagine, todos precisam, né? De um dia bem quente de verão, um copo d'água. Nesse caso, vai ser uma coisa essencial para elas, você ter esse toque físico, receber o toque físico do seu companheiro, né? Até mesmo porque, se ela passar por uma situação dessa, né? Por um evento desse, uma história, uma situação dessa, eu posso dizer assim, né? Um momento da vida, né? Desse, muito difícil emocionalmente. Se caso seu companheiro não fizer, inclusive, essa linguagem do amor, sendo que ela tem como principal linguagem, isso, inclusive, vai ser até
vai marcar um pouco, às vezes, negativamente, inclusive, com ela. Né? Porque imagine, se ela estava necessitando de toque físico, até mesmo porque ela se sente amada daquela maneira, e num momento muito difícil, às vezes um dos mais difíceis da vida dela, e você não teve seu companheiro, né, ali realmente demonstrando amor por ela, que através do toque físico aí. Para você ver como é tão profundo esse tema. Por isso que toque físico aí, eu atento aqui bastante, deixo bem claro aqui, não é apenas qualquer toque. Dependendo do contexto emocional que seu companheiro esteja passando, ele acaba sendo uma coisa tão importante para a relação, para o casamento de vocês dois aí, que realmente só vai saber quem passar pela situação, né, o casal que passar, e ver o quão necessário e o quão importante foi naquele momento. Na sua opinião, nos dias atuais tem muitas músicas, novelas, filmes que passam cenas de traição. Para uma pessoa que tem como toque físico, eu acho que isso é quase o fim, né? Muitas pessoas entram até em depressão. Você acha que essas músicas, essas cenas podem influenciar a pessoa a querer trair a outra pessoa que tem toque físico? Então, Aila, por isso que eu trago aqui a consciência, né, do casal em si. Quando eu venho explicar aqui a linguagem do amor, eu sempre quero atentar, né, trazer essa ideia de que é necessário você, no caso a companheira e o companheiro, ter já claro em mente qual a principal linguagem do amor cada um é. Porque se realmente um dos parceiros, ou até porventura, quem sabe, os dois fossem linguagem do amor, toque físico, né? Imagine, aí não seria inclusive, né, dependendo do quão maduro o casal esteja, até ficar vendo filmes ou novelas que mostrem esse momento de traição, música, né? Música, ou ficar ouvindo músicas em que ouça esse tipo de coisa, porque realmente pode ficar afetando ela ali emocionalmente, né? Agora, se o casal, como eu mesmo digo, dependendo do nível de maturidade do casal, quando ouve aquilo ou quando vê aquilo, já logo diz o quão importante o toque é para ela, ele que não suportaria aquilo se fosse ver no seu companheiro fazendo. Se os dois deixam bem claro, né, eles são bem francos um com o outro, sempre, a todo momento, realmente depende apenas da maturidade mesmo desse casal, entendeu? Agora, se um dos dois nem sabe, na verdade, o casal em si não sabe nem qual é a linguagem do amor do outro, às vezes um dos dois ali é toque físico, e às vezes ficam assistindo, ouvindo coisas desse tipo, né, que afeta negativamente o casal, se caso ocorresse no relacionamento deles. Imagine, aí em vez de ser uma conversa franca, um momento ali em que um até comenta isso, que realmente é uma coisa muito importante, que é um valor dele, que não suportaria esse tipo de coisa. Imagine, se fica ali só se guardando cada um dentro de si, né? Ali, aquela história, aquele contexto ali. Realmente isso pode sim estar afetando ali emocionalmente aquela pessoa que tem como linguagem toque físico, porque ela está guardando ali aquele sentimento de que se ocorresse aquilo também no casamento, que ela está porventura vendo, ouvindo, presenciando, ou vendo, assistindo, ela se sentiria muito mal emocionalmente, né? Ou seja, eu trago aqui, né, quando eu estou explicando toque físico, linguagem, também a ideia de clareza para que no casamento tenha clareza de qual das linguagens seu companheiro é, né? Quando você sabe qual das linguagens, já fica um pouco mais simples, né? Como eu cito, mais simples para ter um relacionamento mais harmonioso, certo? E, claro, de outro vídeo, eu aprofundo também nessas questões dos valores, né? Porque, por mais que seja franco esse diálogo, quando realmente um dos companheiros tem como valor, né, um principal realmente que jamais suportaria, né, esse tipo de coisa, de situação de traição, né, de toque físico por um terceiro, vamos supor, no casamento, aí sim é que realmente seria uma situação muito delicada. Você acha que saber se a linguagem do meu companheiro é toque físico é algo que eu consigo saber sem fazer o teste? Aila, eu costumo dizer o seguinte, eu já gravei vídeo aqui citando 5, né, maneiras de você refletir, né, você parar para refletir e até porventura ter praticamente uma pista do que é essas linguagens, certo? E também, mas o que eu mais recomendo para você confirmar, para você ter mais certeza,
certo? Inclusive, você pode primeiro utilizar 5 pistas e depois você utiliza o teste, né? Que ele serve de confirmação. O teste seria você responder as alternativas, né? Entre as linguagens do amor, para você realmente parar ali para escolher entre uma alternativa e outra e perceber, após uma certa pontuação, qual delas é que afeta mais, ou seja, que você sente como preenche sua necessidade emocional. É porque eu pergunto isso porque eu acho que muitas pessoas podem pensar, quando escutam uma música ou vê uma novela que passa cenas de traição, vai dizer, eu não ia suportar isso. Pode levar a pensar que a linguagem dela é toque físico só porque ela não aguentaria uma traição. E talvez não seja isso. Seja que eu acho que ninguém, por mais que não seja a sua linguagem do amor, não ia se dar bem com essa situação. Sim, exatamente. Não ia ter maturidade Exato. para aceitar essa situação. Vai depender, né? o quão maduro o casal está na relação, o quão consciente eles têm de uma linguagem do amor do outro em si, o quão aberto esse casamento é, pelo menos entre o casal em si, né? O relacionamento dos dois. Porque eu acho que até a ausência de um toque de um toque que conforte nesses momentos que ela não está bem, ela já vai achar ruim. Imagine uma traição, né? Que é um toque em outra pessoa. Aí é que ela vai aumentar mais ainda o grau. Mas isso pode ser que qualquer pessoa sinta, mesmo sem ser a linguagem do amor. Então é importante sempre fazer o teste. Não só pensar, eu acho que eu sou toque físico. Porque ele não deixa de ter, eu acho que a maioria vai pensar que é. Sim, só porque às vezes acha que não suportaria, né, que seu companheiro fizesse esse tipo de coisa, e então também não é apenas assim, né? Você precisa confirmar, você precisa reavaliar, refletir os acontecimentos, seja do seu casamento, desde o início do seu casamento, do presente, e até porventura imaginar como seria se caso realmente, nesse caso, fosse feito por uma outra pessoa. Você tem que realmente parar para refletir e confirmar fazendo o teste. Você faz o teste e tem mais certeza absoluta da sua linguagem do amor. Eu acho que é fundamental fazer o teste. Com certeza. Matheus, o que acontecerá com o seu companheiro caso ele receba a linguagem de toque físico e essa seja a sua linguagem principal? Então, Aila, realmente, aprofundando, quando você fala que imagina a pessoa que tem como linguagem principal o toque físico e realmente ela recebe sempre, ou seja, essa necessidade emocional que ela tem de toque, que é como se fosse a necessidade emocional de amor dela, né? Que ela recebe, ou seja, uma pessoa que tem como linguagem principal, ela vai sentir, porventura, se, né, a questão emocional pudesse, né, citar números, né? Porque coisa emocional é complicadíssimo você citar aqui alguns números, mas, por exemplo, é como se amplificasse por volta de 10 vezes mais o que ela vai sentir, né, de um toque. Uma pessoa que não tem como toque físico, porventura, passa às vezes o companheiro só dá um beijozinho, dá um abraçozinho rapidamente e acabou. Já foi, tipo, ela não vai sentir tanta falta, vamos supor assim, daquela linguagem do amor, né? Já que não é a principal, às vezes basta dar um beijo de despedida antes de sair, aí cheguei, aí dá outro beijinho, pronto, já foi o dia praticamente, vamos supor assim. Porque às vezes a linguagem dela não é a principal, né? Ou do seu companheiro ou da companheira. Então parece que não está fazendo tanta falta, né? Entendeu? O que eu atento bastante é a questão de também não achar que é a principal linguagem do amor, o toque físico, somente porque você gosta de ter relações com seu companheiro, somente por causa disso. Não é bem assim. Por quê? Às vezes, né, o momento a dois, com certeza eu acho que todos, né, que entram no casamento devem gostar bastante. A questão é se realmente você gosta de sair de mãos dadas com sua companheira ou com seu companheiro. Se você gosta de ser abraçado na frente, seja de estranhos, de parentes, de amigos, será se você realmente gosta de quando o seu companheiro pega e faz uma massagem nos seus ombros, no seu pescoço, ou então até porventura você solicita massagens, quer que ele toque mais você. Realmente é uma coisa muito mais profunda, né? Não é apenas um toque qualquer, né? Sim. A questão, tipo, o toque físico, ele não pode ser usado, tipo, sem motivo, tipo, sem você estar esperando eu chegar e te dar um beijo,
Ou fazer uma massagem e depois pedir algo. Você acha que isso é correto? Bom, a questão de você receber sem estar esperando, se a pessoa tem como linguagem principal, ela vai gostar de certa forma, mas o que eu atento aqui, eu dou a dica, né, bastante, é que procure sempre ouvir o seu companheiro, o feedback dele, somente ele, por mais que eu passe aqui uma hora falando aqui, citando, horas e horas, dizendo o quão isso é importante, o quão isso é bom, mas só seu companheiro, que tem como linguagem principal do amor o toque físico, é que vai dizer o quão ele precisa daquele toque, o quão mais sensível, mais forte, mais devagar, mais carinhoso ele quer, ele precisa, né, Ila? Então realmente é uma coisa que eu te dou a ferramenta, eu te digo o caminho que você tem que percorrer, mas o caminho só pode ser percorrido e realmente aproveitado por você. E como utilizar essa linguagem do amor no dia a dia? Quais seriam as maneiras para utilizar que faria a outra pessoa se sentir bem? Então, ainda tem vários exemplos que eu posso dar, exemplos bem até simples, né? Por exemplo, o famoso beijo no pescoço, massagem nos ombros, ou seja, você no contexto ali diário, né? Você no dia a dia ali, aí você chega perto, próximo do seu companheiro e toca com calma, sem pressa. É como eu cito bastante, é um toque mais cadenciado, sem demora. Imagine se você, né? Vamos citar outra linguagem do amor aqui, rapidamente, só para dar um contraste, né? Um contraste aqui. Por exemplo, se seu companheiro, porventura, seria tempo de qualidade, né? Que em outra oportunidade a gente aprofundará também isso aqui. Aí, imagine um tempo de qualidade de 1 minuto. Fica bem difícil de entender se isso foi tempo de qualidade, né? Talvez se for uma coisa tão profunda, tão forte, né? De olho no olho, de olho no olho, às vezes uma despedida que você fala durante 1 minuto ali, olho no olho, ali juntos, naquele momento só os dois, talvez até venha a ser um tempozinho de qualidade, mas tão pouco, né? Que precisaria de um pouco mais. Bem assim, seria o toque físico. Imagina um toque só de pouco menos de 1 minuto, menos. Vai parecer que algo ficou faltando. Vai parecer que só iniciou, parece que só estava aquecendo, né? Só estava fazendo um pouquinho de cócega, aquecendo um pouquinho. Ou seja, seu companheiro, inclusive, se ele tem como linguagem principal do amor o toque físico, ele vai até ficar desejando mais. Vai até ficar esperando mais. Então, Aila, tem que ser um toque realmente com calma, sem pressa, uma coisa muito mais sensível. Uma cócega não, uma cócega, inclusive, eu acho que, não sei se a maioria das pessoas gostam, né? Tipo, alguns não gostam de cócegas. Acaba sendo até diferente, né? É uma coisa mais, né? Um pouco mais rápido, não é tão carinhoso. Exato, uma cócega às vezes não tem tanto feedback do seu companheiro, é apenas um toque. Dizendo, pare. No geral, seu companheiro vai às vezes, né, pedir para parar, inclusive. E um toque físico bem feito. O problema é esse, que tipo, eu acho que algumas pessoas que o seu companheiro tenha como linguagem do amor toque físico, podem dizer, eu vou tocar nele, eu vou fazer cócega nele. Aí o companheiro diz, para. A pessoa fica meio... Eu fui topar nele e ele não quer? Como é que eu vou demonstrar o meu amor na linguagem dele se ele não quer que eu toque nele? Ainda, por isso que... Eu acho que essa é a dificuldade, porque tipo, como também tem mulheres que pode ser que o marido sabe que ela é toque físico, aí ele chega e dá um tapa na bunda. Então, para ela pode levar até um susto muito grande. Exato. Aí os extremos ainda. Os extremos, porque realmente, por mais que seja a linguagem, não adianta ser algo tão extremo assim a ponto de que, como você falou, desses exemplos que você deu. Ou seja, não pode ser um extremo tão grande em que isso dê um significado, ou seja, ela realmente, a companheira ou o companheiro, ache como se fosse desagradável. Desagradável. Traga um significado mais negativo do que positivo ainda. Então, continuando assim com alguns exemplos, desde vocês, por exemplo, quando estiverem jantando, comendo, almoçando juntos, né, na mesa, às vezes só um simples momento de tocar com as próprias pernas ali no outro companheiro, né, tocar
com calma, fazendo carinhozinho com a perna. Isso daí já mostra que você realmente está aberto para passar amor para seu companheiro, né? Para que realmente aprofunde esse toque físico, porque principalmente que ali seria como se fosse o início, né? Desse toque, para que depois até venha fazer um pouco mais de toque físico no seu companheiro ou na sua companheira. E eu acho que o mais importante é para quem acha que tem dificuldade em demonstrar amor através de toque físico, é começar assim, porque pode ser que muitas pessoas digam, eu não consigo fazer isso, porque eu não vejo meus pais fazendo isso, eu não me sinto confortável. Mas eu acho que coisas delicadas, um toque no outro, tocar com a perna, como você mesmo disse, passar a mão no cabelo. Eu acho que essas coisas, por mais que de início ele pense, isso é difícil para mim, mas não é coisas fáceis e simples de você fazer. É só você ter o momento certo de você fazer, né? Sim, Aila, é como eu digo, comece simples, né? Qualquer estrada de 1000 quilômetros você começou com o primeiro passo. Agora, se você não dá o primeiro passo, é como se você não quisesse entrar naquela estrada. Você não vai realmente aprofundar, você não vai realmente começar a entender todo aquele caminho que você teria que percorrer. Agora, se você dá o primeiro passo, né, que eu porventura aqui digo o quão simples ele é, então realmente fica difícil se você não dá o primeiro passo. Mas se realmente você estiver disposto, né, a dar esse primeiro passo, você vai ver, né, que com o passar do tempo vai acabar virando um hábito. Você vai realmente acostumar, né, com essa situação e vai realmente acabar se tornando uma coisa até porventura simples e fácil. Que ele no geral já é simples, mas pode se tornar até fácil, né, para você. E não é, a questão é não pensar que, então eu já tô fazendo toque físico na minha companheira, eu já dou um abraço de vez em quando a gente namora sempre, a gente se beija de vez em quando. Mas pode ser que para a esposa, que seja a linguagem do amor, isso não seja o suficiente. O suficiente. Exato. O necessário, né? Para demonstrar Exato. amor. Pode ser que ela interprete isso como amor, mas não a ponto de encher o tanque de amor dela. Exato, Aila. Porque, no caso de ser como linguagem principal, eu estou aqui para tentar e dizer e recomendar o quão importante é necessário fazer, né, no seu companheiro, na sua companheira, a linguagem do amor, toque físico, quando ela tem como principal linguagem o toque físico, né? Ela tem como a maior linguagem, a que dá mais resultado, ou seja, aquela em que ela sente muito mais acolhida, muito mais preenchida as necessidades emocionais dela. Então, nesse exemplo da pessoa que tem como toque físico, é imprescindível ser um pouco mais do que esse simples um abraço de vez em quando, ou só no momento em que os dois estão num ato sexual em si. Tem que ser mais do que isso. Esses que apenas se conformam, eu posso dizer assim, com esse pouco toque, né, no relacionamento, no casamento, seria aqueles em que talvez seja uma das últimas linguagens do amor que seria importante para ele. E nem, às vezes nem secundária, porque sendo secundária também, que eu atento também aqui, que pode não ser a primária, a principal, mas você nunca deve desprezar uma linguagem secundária na pontuação quando você fizer o questionário. Porque ele também, com certeza, fará muito sentido para seu companheiro ou sua companheira. Ou seja, vai fazer falta, na verdade, fará falta se também não for feito essa linguagem. Mas você tem que dar importância maior às duas primeiras, principalmente a primeira, mas a segunda não é porque está em segundo lugar que não, é muito tem importante. que ignorar. É muito importante. Pelo contrário, a gente tem que dar um significado, né? Porque a outra pessoa pode ser que ela seja segundo dela, mas para ela aquele segundo era quase indo pro primeiro. Sim. Tá linha de chegar. Certo, exato. Então, eu acho que o mais importante de toque físico é a questão de você saber como tocar o outro e ter o feedback. Porque não é um simples toque, como eu disse, e continuo a dizer, não é um empurrão. Isso é um toque. Não é um toque por mas toque, não é um toque físico amoroso. Isso é um toque agressivo, quase, muitas das vezes. Então, você tem que saber tocar. Porque hoje em dia as pessoas acham que um toque é um empurrão, já é um toque, um tapa é um toque, mas quando a gente está tratando em um casamento, os toques tem que ser mais delicado e tem que ser com o feedback do outro. Sempre vai ter que ter a resposta do outro, se ele está gostando, se ele não está gostando, se aquilo é mesmo importante para ele. Sim. Porque pode ser que muita gente eu acho que meu companheiro é toque físico.
Porque acho que a maioria dos homens é toque físico. Então, A companheira, eu acho que o meu marido é toque físico. Então eu vou ficar sempre amenizando ele, fazendo massagem. Isso pode ser que acabe irritando ele ou ele não gostando, mas ao mesmo tempo ele não quer dizer porque acha que a mulher não vai entender. Não pode acontecer isso? sim, sim. É bom realmente que vocês se até venham fazer o teste para que realmente tenham mais certeza. E com mais certeza, ou seja, confirmando mesmo com o teste, vocês teriam mais consciência do que realmente vai ser importante, é importante para seu companheiro, né? E sua companheira. Então, como a gente viu nesse vídeo, o toque físico é muito importante e tem a questão também que ele é importante no casamento. Quando envolve uma terceira pessoa, ele acaba se tornando prejudicial para o casamento. Então, é fundamental. É fundamental que tenha o feedback, tenha a maneira correta de tocar. Então, eu só quero dizer que tome cuidado com o toque e espere o feedback do outro positivo. Se for um feedback negativo, então tente conversar com ele e achar uma maneira de tocar ele que ele goste. Se você quer fazer uma massagem, mas ele não gosta de massagem, se ele quer fazer uma cócega, mas ele não gosta de cócega, você respeita a opinião dele e converse com ele uma outra maneira de demonstrar esse amor. Isso é o mais importante. E não despreze. Se ela está em segundo lugar, essa linguagem está em segundo lugar, não deixe de lado. Sempre tente manter ela também equilibrada. Não deixe de, não vou fazer não, é o segundo lugar da minha companheira, do meu companheiro, não vou fazer não. Deixa de lado lá, deixa de trás da porta. Não. Você tem que fazer, porque é importante para ela. Pode ser até o terceiro. O terceiro eu ainda acho que é importante. Se tiver Então, próximo as pontuações após fazer um teste, eu o acho que mais importa, na verdade. Eu acho que o mais importante para vocês verem é a pontuação, se está muito próxima. Porque pode ser que tenha uma que está só 2 acima da segunda. A segunda é importante. Mas a terceira já está muito diferente da segunda. Então as 3 são importantes. Então dê valor para as 3. Porque o seu companheiro, ele quer receber amor daquelas 3 maneiras. E para ele é importante. Sim. Então, mais do que nada, eu só quero... Inclusive, é um facilitador, se for uma mais importante. Às vezes, se porventura chegar a ser bilíngue, ter mais de uma linguagem do amor, né? Facilita para que seu companheiro tenha até mais de uma opção para estar preenchendo essa necessidade emocional. E o mais importante é, tome cuidado de pensar que a do meu companheiro é essa. Não, faça o teste, porque a gente pode imaginar uma coisa, mas é outra. Só sabe quem sente. Sim. Então, por isso que cada pessoa responde o seu. Sim. O mais importante do que nada, é de entender o toque físico. Eu acho que a gente ajudou um pouco, tirou um pouco das dúvidas. Espero que todos tenham gostado e muito obrigada. Sim, eu agradeço. Obrigado. Tchau. Tchau.